E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. E eu estou bem, graças a Deus. E minha oração é sempre que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Nesse vídeo vamos conversar sobre o Ceará e o seu empate diante do Vasco da Gama na partida em São Januário neste domingo à noite, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse confronto, o Ceará obteve mais um ponto que acabou sendo importante. Pelo que foi a partida, esse ponto precisa ser bastante comemorado. E a gente vai conversar sobre a importância desse empate em vários aspectos para a equipe do Ceará. Também teve uma importância para o Pedro Henrique, que marca o gol do empate diante da equipe do Vasco da Gama. Então a gente vai conversar sobre isso, porque quando algo é positivo para um atleta que faz parte do elenco, isso acaba sendo positivo para o time do qual ele faz parte, no caso, a equipe do Ceará. Então, isso também vai ser alvo da nossa conversa, do nosso bate-papo. E a gente já começa também a projetar a próxima partida do Ceará. O Ceará vai enfrentar a equipe do Bahia, próximo sábado, no Castelão. E estará em campo, infelizmente, cheio de desfalques. O Ceará não poderá contar com 5 atletas, quer dizer, o Léo Condé não terá 5 atletas que estiveram disponíveis para esse jogo, inclusive 4 titulares não estarão em campo contra o Bahia. Fica comigo que eu vou contar tudo para vocês. A gente vai tentar ver quem são os substitutos. Durante a semana a gente vai ter outros vídeos. À medida que as coisas vão acontecendo, que eu vou tendo informações, vou passando também para vocês em relação a esse time que o Condé deve montar para essa partida do próximo sábado na Arena Castelão. Também vamos conversar um pouco sobre a expulsão do Rodriguinho. O próprio Léo Condé teve uma avaliação depois do jogo, revendo o lance aí com imagens de vários ângulos. Então, a gente conversa sobre isso também. Claro que a opinião de vocês é muito importante. Vocês vão deixar as opiniões de vocês nos comentários. Olha, está na hora de você deixar o seu like. Você sabe o quanto é de importância para qualquer canal aqui na plataforma ter o like. Ele determina a sua aprovação e faz com que a plataforma indique mais e mais os vídeos para outras pessoas. Não deixe também, se você tem hype, de deixar o seu hype, quer dizer, joga para cima o nosso vídeo para que a gente tenha ainda mais pessoas ouvindo, assistindo, se utilizando das nossas informações e ficando felizes também em serem inscritos no nosso canal. Por falar em inscrição, você já fez a sua inscrição? É muito fácil. Vai para a página principal, se você sabe ir direto, vá. Se você não sabe ir de forma direta, aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para a página principal. Lá você clica no inscreva-se, vira um inscrito. E aí é só ir no sininho e ativar todas as notificações. Toda vida que tiver vídeo novo, você vai poder ficar por dentro das notícias do Ceará. Então, é isso. É hora também de você fazer parte dos inscritos no nosso canal. Inscrição, olha, não paga absolutamente nada. Só facilita você ter acesso aos nossos vídeos, acesso às nossas informações. E eu tenho uma dica bem importante para você. Já falei em outros vídeos e vou repetir. Olha, o nosso especialista elétrico está à sua disposição. Ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza, trazendo um conforto, uma tranquilidade no lado elétrico da sua casa. Tem aquela tomada, né, que é estranha, que é complicada? Você clica e às vezes acende, às vezes não. Você coloca para carregar o seu celular e às vezes carrega, às vezes não. Você liga o ventilador, esse tempo quente é muito importante, e às vezes dá certo, às vezes não. Pois é, o especialista elétrico tem a solução para você. Também tem a solução para você que está ampliando um cômodo, que está mudando um cômodo, que quer colocar uma nova tomada porque naquele local ali não tinha e você precisa para alguma coisa. Então,
converse com o nosso especialista elétrico, ele vai dar segurança e tranquilidade na parte elétrica ao seu lar e, como eu já disse, atende toda a região metropolitana de Fortaleza. Vamos a um recado? É hora do recado da mensagem de Primos Motopeças e na volta vamos conversar sobre os nossos assuntos aqui no vídeo. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. O Ceará empatou diante do Vasco da Gama. 1-1 nesse jogo fora de casa, o Ceará jogando lá, como eles gostam de dizer, na colina, no estádio do Vasco, em São Januário. 2-2 esse empate e a importância desse empate, um assunto para a gente conversar por aqui. É claro que eu vou dar meu ponto de vista, minha opinião, e vocês podem contestar ou ampliar esse debate nos comentários. Eu quero também saber a opinião de vocês, ela é realmente sempre muito importante. Por que eu acho que foi importante? Tem vários fatores. E de cara, o fator mais importante dentro desta também importância é a questão de você estar continuando a pontuar na sua luta por objetivo que você tem dentro do Campeonato Brasileiro. E o primeiro objetivo do Ceará no Brasileiro, como todas as equipes que estão por ali, inclusive o Vasco da Gama, é a permanência na Série A do Brasileirão. Então, de cara, você marcou um ponto contra um adversário que era um confronto direto pela permanência. Vasco e Ceará não jogam mais nesse Campeonato Brasileiro. O Ceará jogou com o Vasco 2 vezes e de 6 marcou 4 pontos, de 6 possíveis marcou 4 pontos, então é importante. Um confronto direto e você saiu vitorioso desse confronto direto no geral. Então o Vasco marcou 1 ponto diante do Ceará, o Ceará marcou 4 pontos diante da equipe do Vasco. Então tem essa importância. Outra é que o Ceará continua por mais essa rodada na 11ª colocação, porque é uma tendência, o seguinte: você joga em casa, a tendência é que você vença e suba de posição. Você joga fora de casa, a tendência é que você perca e desça de posição. Então, quando você empate ou perde em casa, é terrível. O que aconteceu contra o Juventude, o Ceará foi derrotado fora de casa. Mas quando você empata ou vence fora de casa, é bom, porque a tendência natural era que você sofresse uma derrota e o Ceará acaba empatando e marcando um ponto diante do Vasco da Gama. Você para um adversário direto, se o Vasco vence, ficaria ali pertinho a 1 ponto do Ceará, então continua em vantagem o Ceará em relação ao Vasco e em relação à colocação continua em vantagem também o Ceará, segue na 11ª colocação nesse Campeonato Brasileiro. Além disso, em relação ao Z4, 17º, 8º, 9º, 20º, você tem que ter como alvo ali o 17º, porque sendo 17º, ou sendo 20º, ou 18º, ou 19º, a mesma coisa, você cai de divisão. Não importa se você é o último a cair ou o primeiro a cair. Terminou a 38ª rodada? Não importa, não significa mais nada. Então, o Ceará que está fora, ele tem que olhar para o 17º, tentar se afastar do 17º. E a distância para o 17º, que era de 4 pontos na rodada passada, passou a ser de 5 pontos nessa rodada. Os times do Z4, quem está na porta do Z4, eles não avançaram em relação à pontuação do Z4, a pontuação do Z4 segue sendo
a mesma da rodada anterior, ou seja, 22 pontos, e o Ceará avançou 1 ponto. Tinha 26, diferença de 4, passa a ter 27, diferença de 5, e isso é importante. Quanto mais à frente você estiver do Z4, quanto mais distante você estiver do Z4, mais você estará com uma certa tranquilidade para trabalhar. A gente não pode confundir comodismo, né? Tranquilidade com comodismo, mas tranquilidade é boa, é importante. E assim o Ceará fica 5 pontos do Z4. Essa também foi uma das importâncias desse empate. E a outra é a questão do anímico. Pense só, você empata na casa de um adversário, e o adversário, como eu já disse há pouco, direto seu. E numa situação onde você termina o jogo com 10 atletas e o seu adversário terminou o jogo jogando em casa com 11, estava vencendo o jogo e você vai lá e arranca com vontade e determinação o empate no final da partida. Essa questão anímica, ela faz muita diferença, porque ela traz para o atleta, e se todos os atletas, ou a maioria deles, dentro de um grupo tem, traz para um time, para um elenco, para um time, essa certeza de que eu tenho a capacidade, esse time tem a capacidade, esse elenco é capaz. E isso faz toda a diferença quando se está numa competição, principalmente longa, de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro. Então, essa vitória trouxe aos atletas essa certeza de capacidade, certeza de que buscar até o último instante pode levar a equipe ao bom resultado, e foi isso que aconteceu diante do Vasco da Gama. Olha, não é simples o que o Ceará conseguiu fazer diante do Vasco. O Vasco jogava em casa, o Vasco precisava vencer em casa, o Vasco conseguiu fazer o segundo gol e o Vasco ainda tinha um jogador a mais. Então, quando você faz aquela questão da marcação, o Vasco tinha sempre um jogador sobrando se ele tivesse que marcar homem a homem o Ceará. Então, ele tem sempre um jogador a mais ali em campo. Isso, obviamente, facilita o trabalho de quem tem esse atleta a mais. E o Ceará, um time com um jogador a menos, com um resultado inferior, essa é uma situação no futebol muito difícil de virar. O Ceará foi lá e conseguiu, nos instantes finais, o empate. Então, essa questão anímica é muito importante e ela, obviamente, está na cabeça de cada atleta, assim como está na sua torcedor, né? Não foi uma vitória, obviamente que o time sempre quer e a torcida também a vitória, mas estar perdendo com um jogador a menos e empatar uma partida no final dá aquela ideia de ter saído vitorioso de forma positiva da partida. E imagine isso para você que é torcedor, entrando na cabeça de um atleta, de uma comissão técnica, de uma direção de clube, de pessoas que definem ou dentro ou fora de campo as coisas dentro do Ceará. Então, esse resultado de empate acabou sendo extremamente importante para o Ceará. Agora, quem marcou o gol de empate? O primeiro gol foi do Galeano, empatando em 1-1, e o gol do empate final, 2-2, foi do Pedro Henrique, que entrou no final da partida. Para a confiança do Pedro Henrique, olha, foi algo sensacional. Imaginem a situação do Pedro Henrique. Ele não vinha jogando bem, até bem pouco tempo era titular, houve uma contusão, voltou, não voltou bem, perdeu essa condição de titularidade no time, não vinha fazendo boas partidas, o torcedor interrogava, já tinha uma interrogação, por que o Pedro Henrique era titular, diante das novas contratações. Por que que ele muitas vezes entrava antes de um Paulo Baia, de um Rodriguinho, que são atacantes e que foram pouco vistos no time, que precisam de minutagem. Então, tudo isso negativo para o Pedro Henrique. Então, ele entra no jogo e, diante de uma situação adversa de expulsão e de jogador a menos, é dele o gol. Se isso não bastar para você, lembrem-se que estamos na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o último gol do Pedro Henrique foi na 4ª rodada, lá no comecinho do campeonato, na 4ª rodada, quando o Ceará empatou contra o São Paulo em 1-1. O Pedro Henrique marcou ali e não marcou mais para o Ceará. Então, ele volta a marcar depois desse tempo todo. Isso é muito importante para o atleta de futebol. Foram 141 dias sem marcar gols. Se você dissesse, não,
porque de lá para cá ele não jogou. Sim, o Pedro Henrique vinha jogando. Teve algumas partidas fora, mas no geral ele vinha jogando as partidas. Quando não era titular, entrava nos jogos. Então ele estava em campo, então tinha a chance real de marcar gol, mas não marcava há 141 dias. E num jogo como esse, importância de um gol de empate, numa situação adversa de jogador a menos, foi exatamente o Pedro Henrique que marcou. Então, imagina isso para a cabeça do atleta, para o anímico do jogador, a importância que tem marcar esse gol nesse tipo de situação. Então, além da importância relacionada ao time em si, um atleta que a gente sabe que tem qualidade, a gente sabe que tem potencial, a gente sabe que pode ajudar, mas que estava em baixa, que estava sem confiança, marca um gol que vai lhe dar a confiança e também o grupo junto, porque ele ajudou ao grupo, ele ajudou ao time, ele ajudou ao resultado do Ceará nesse campeonato brasileiro. Então, isso é inegável e isso é extremamente importante. O técnico Léo Condé fez uma análise ali longa em relação a esse resultado. Tem um outro vídeo que você pode ir lá, que eu coloquei o Léo Condé falando sobre nuances do jogo. Ele falou logo após a partida e tem esse vídeo no canal. Se você quiser ver, você vê. Eu selecionei uma parte para a gente ver aqui no nosso vídeo, curtinha para a gente conversar sobre ela, que o Léo Condé fala que não tinha como negar que o empate, diante das circunstâncias, acabou sendo mesmo um bom resultado. Acho que foi um jogo movimentado e a gente leva... É claro que a gente sempre trabalha com o objetivo de vencer, independente de jogar em casa ou jogar fora, mas diante das circunstâncias do jogo, a gente leva um ponto importante para casa, né, diante de um grande adversário. Que foi sim, né? Foi um bom resultado diante de tudo, todas as circunstâncias que a gente colocou, terminar com 1 a menos, jogar na casa do adversário, estar perdendo e empatar nos acréscimos. Então, o Ceará que o torcedor estava muito chateado, porque tomava gols nos acréscimos nos últimos jogos, dessa vez fez o contrário e marcou um importante gol nos acréscimos, então não dá para não dizer que foi um bom resultado. Sobre a expulsão do Rodriguinho, vocês viram ali na hora a reclamação do Rodriguinho, do banco, do próprio Condé, de todo mundo. Mas depois, vendo o lance em si, que eu acredito que vocês também já viram, o técnico Léo Condé admitiu que realmente foi um lance para expulsão. Eu coloquei o Rodriguinho justamente para tentar um pouco mais vivo, para justamente tentar pressionar um pouco mais. A gente ajustou, no momento que a gente estava se assentando no jogo novamente, veio a expulsão, né, a fatalidade. O Rodriguinho é um jogador muito sério, trabalhador, com certeza não foi displicente, não entrou na maldade ali, chegou, infelizmente o atleta do Vasco tirou a bola e eu acho que depois vendo o lance ali, realmente a gente vê que foi para expulsão. Na minha opinião também, né? O Rodriguinho, ele entrou, talvez ele entrou meio lateralmente, pensando do jogador tocar a bola para o lado e ele ficar ali com a bola, mas as travas da chuteira estavam levantadas. Ele acertou o atleta adversário, então não tem muito o que dizer, é apenas pedir desculpa, entender que foi uma fatalidade, como disse o Léo Condé, mas que aconteceu. Aconteceu e a primeira expulsão do Ceará na temporada. A primeira expulsão do Ceará no Campeonato Brasileiro. Então, aconteceu com o Rodriguinho e a expulsão, ela não dá para você dizer que não foi um lance para expulsão, foi um lance para expulsão e esse lance quase prejudica aquilo que o Ceará tinha como necessidade mínima, que seria um empate no jogo, mas que ele acabou com a força do grupo, com a força do time no final, conseguindo. Agora, o Ceará vai voltar a jogar sábado que vem contra a equipe do Bahia. O técnico Léo Condé também fala um pouquinho sobre isso. Ele vai ter um tempo aí de preparação do seu time para esse confronto na 24ª rodada do Brasileirão. Temos uma semana importante, uma semana aberta contra um grande adversário, né? Um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni, mas que a gente tem capacidade diante do nosso torcedor de fazer um jogo forte, um jogo estruturado, como já fizemos, né, em partidas recentes, contra o Red Bull Bragantino, contra o Flamengo, e a gente espera conseguir um bom resultado em casa. E esse tempo
que o Condé tem vem bem a calhar, porque ele vai ter desfalques na sua equipe. Olha, são 5 jogadores que estiveram à disposição para esse jogo contra o Vasco e que não estarão à disposição para a partida contra o Bahia. 4 deles são titulares. Então vou logo contar para vocês de cara aqui que ficam fora. O Rodriguinho, que foi expulso, né? Vocês já deviam já ter essa percepção. O Rodriguinho foi expulso, quem é expulso está suspenso para a partida seguinte. Então, ele vai cumprir a automática, não vai enfrentar o Bahia, vai voltar na rodada seguinte, provavelmente, e vai ficar aguardando ser julgado pelo STJD. Cada expulsão, ela define um julgamento. Ela determina que haverá um julgamento. Esse julgamento, no STJD, define se o jogador vai pegar uma partida de suspensão, 2, 3, 4, tudo vai depender do que é que o atleta vai ser julgado, em qual artigo, e também da pena que vai ser determinada pelos auditores do STJD. Uma coisa negativa para o Rodriguinho, eu que acompanho muitos julgamentos, é que ele não sai pela lateral de campo. Tudo bem, o vestiário lá em São Januário é na linha de fundo, então ele tem que ir lá para a linha de fundo. Mas ele poderia sair na lateral para o jogo reiniciar, né? Ele sai, né, na lateral interna, ou seja, dentro do campo, e o árbitro tem que esperar ele sair lá na linha de fundo para voltar para o jogo. Por que isso é complicado? Porque os auditores, quando eles vão julgar, eles levam isso em consideração. E o árbitro, o Candansan, colocou na súmula lá que o Rodriguinho demorou a sair, que o Rodriguinho não saiu pela lateral de campo. Isso vai ser levado em consideração, é um agravante e é negativo para o julgamento dele. Rodriguinho fora do jogo contra a equipe do Bahia. Né? Também estão fora 2 jogadores que estão suspensos por terem completado a série de 3 cartões amarelos. O Fabiano, lateral direito, completou a série de 3 cartões amarelos, e o Richardson, volante, logo no início da partida, também completou a série de 3 cartões amarelos. Então, é suspensão automática, é algo inapelável, eles estão fora dessa partida. Então, Fabiano e Richardson, 2 titulares fora do jogo, além do Rodriguinho, que seria uma opção e que pela expulsão cumpre automática, não é. E aí, quem são esses outros 2 que ficam fora, não estão suspensos, mas ficam fora? Os jogadores que foram emprestados pelo Bahia ao Ceará. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, que voltou para essa partida, depois de um período em que estava com tratamento no joelho, e o Marcos Vitor, que virou titular nos últimos jogos na zaga do Ceará. Então, Matheus Bahia e Marcos Vitor também não jogam. Pensa no 11, no time titular, que enfrentou o Bahia. Desse time titular, o Condé não vai poder contar com 4 jogadores. Ele não conta com o lateral direito titular, o Fabiano. Ele não conta com um dos zagueiros titulares, porque o Marcos Vitor é emprestado pelo Bahia. Ele não conta com o lateral esquerdo titular, que é o Matheus Bahia, que também foi emprestado pelo time baiano. Então, na zaga, na defesa, ele perde um jogador de zaga e seus 2 laterais. Na defesa, ele perde 3 jogadores. E no meio-campo, também ali setor de marcação, perde o Richardson suspenso. Se não bastasse isso, ele ainda perde o Rodriguinho, que seria uma opção, como ele colocou contra o Vasco, poderia ser uma opção para segundo tempo de jogo também contra a equipe do Bahia. Então, 5 fora e 4 titulares. O que a gente pode imaginar em relação a esse time do Léo Condé para essa partida contra o Bahia? O Rafael Ramos na lateral direita. Na lateral esquerda deve vir o Nicolas, até porque, tendo que usar o lateral direito, Rafael Ramos, Condé não tem a opção de colocar o Rafael invertido, porque ele vai colocar o Rafael na lateral direita. Eu não sou favorável a pegar um Dieguinho, botar na lateral, botar o Rafael na outra, e você mexe em várias funções. O Rafael Ramos não é lateral, quando ele joga na esquerda ele está improvisado. O Dieguinho prefere jogar como volante, está muito bem, e jogar na lateral. Não acredito, não seria favorável a isso. Então, Rafael Ramos na direita, Nicolas na esquerda. O Marlon voltando à zaga para fazer a dupla de zaga com
o William, né? O William Machado tem feito, acho que a maior parte dos jogos da temporada foi essa dupla de zaga, Marlon e o William Machado. E no meio campo, sem o Richarlison, como entrou no segundo tempo contra o Vasco, deve ser o Fernando Sobral ali na marcação ao lado do Dieguinho. Então, devemos ter essas 4 alterações na equipe do Ceará. É claro que durante a semana a gente vai tendo informações de como eles vão treinando, quais são as possibilidades que o Condé vai fazer, e aí em outros vídeos a gente pode conversar mais sobre isso, mas essa é uma tendência natural. Você pode falar aí o que é que você pensa em relação a isso, deixe nos comentários. Esses 5 jogadores fora, 4 titulares, o que você faria na equipe, quais as soluções que você utilizaria, quem você colocaria no time no lugar desses 4 titulares para enfrentar a equipe do Bahia no próximo sábado. A gente vai conversar ainda muito sobre a preparação para esse jogo, para esse confronto, e vamos aqui também ouvir vocês, né? Eu vou observar os comentários de vocês e ouvir o que é que vocês têm a dizer em relação a tudo isso. Está na hora de você, então, deixar o seu like, se você gostou do vídeo, se você ficou até agora e está conversando com a gente, deixe o seu like, ele é de suma importância. A sua aprovação no like, você diz, olha, ok, gostei, aprovei esse vídeo e eu agradeço demais por essa sua aprovação. Suba o vídeo com seu hype, vai lá e hype o vídeo para que a gente tenha um lugar ainda mais valoroso aqui na plataforma, chegue ainda mais alvinegros, que podem ser informados por nós, que podem gostar aqui dos nossos vídeos. Então, agradeço. Se você puder compartilhar o nosso vídeo, também é muito legal. O compartilhamento funciona assim. Tem lá o compartilhar aqui abaixo do vídeo. Se você está assistindo pela TV, Smart TV, não. Mas se for no celular, tem compartilhar. Então, você clica lá e compartilha o vídeo. O que você faz? Você vai compartilhar aquele grupo dos seus amigos, da família, grupo de alvinegros, né? Certamente vão gostar muito. E grupos de trabalho, o grupo que você preferir. Claro, se for um grupo aqui do estado do Ceará, a maioria de lá é torcedor do Ceará, certamente vão gostar das informações do Ceará que a gente traz aqui no vídeo. Então, eu agradeço demais essa sua ajuda, a cooperação com o compartilhamento. Se você está chegando agora, ou se você já está há muito tempo, mas ainda não é inscrito, eu quero instá-lo a fazer a sua inscrição. Vá na página principal do nosso canal, e se você tem dificuldade de chegar lá, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Você entra lá na descrição, o primeiro link é para a página principal. Você clica no link, vai direto para a página principal. Ao chegar lá, se você ainda não é inscrito, tem lá inscreva-se. Você clica e no mesmo momento vira um inscrito. Tem o sininho, você clica no sininho e ele vai especificar, você coloca lá todas as notificações. Então, o que significa isso? Toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado, porque você definiu que quer ser notificado em qualquer vídeo do nosso canal, com todas as notificações. Agradeço muito a todos vocês, amigos e amigas, estarem conosco, participarem conosco, comentarem conosco. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês. Agradeço muito vocês estarem juntos e sigo naquilo que a gente determinou, ou seja, se Deus quiser, nós voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!